Alô, alô. Som. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. É um privilégio podermos estar aqui reunidos para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Eu me chamo Roberto, sou da igreja de Riachuelo e de quando em quando nosso amigo Ismael nos convida para participar aqui com os irmãos deste momento de louvor. Essa é a Lúcia, que também faz parte lá da nossa igreja, e vamos iniciar louvando o nome de nosso Deus. Soldados de Jesus, Senhor, cristãos, ó despertai, da noite já as trevas vêm, depressa batalhai, e contra os inimigos vim sair a combater, a nossa fé vitória irá vencer. Fé a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé a vitória, ao mundo irá vencer. Sob a bandeira que pra nós é o santo amor de Deus, trilhemos o caminho aqui que leva para os céus. Os santos crentes pela fé venceram Satanás. A nossa fé vitória é e a todos traz a paz. Fé a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé a vitória, ao mundo irá vencer. Aquele que viver na fé, justiça alcançará. Um novo nome há de ter, perdão receberá. Bem firmes pela fé, unidos em amor, nós venceremos com o poder que vem do Salvador. Fé a vitória, sim, fé sempre tem
Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Convido os irmãos que fiquem em pé.
Vamos louvar. Ouvida a bela história que Jesus desceu da glória e no Gólgota enfim morreu por quantos como eu. Ouvi de seus gemidos, de seu sangue dos remidos, e ao fim contrito me prostrei, vitória nele achei, vitória em Cristo, eterna vitória, buscou-me, salvou-me, da cruz por mim morreu, que paz e alegria, raiou um novo dia, vitória Jesus me deu no sangue que verteu. Ouvi que ele cura, sim, a todo que o procura, que o coxo fez andar então, e ao cego deu visão. Orei, clamei, meu mestre, vem restaura minha vida, e logo Cristo me atendeu e a mim vitória deu, vitória em Cristo, eterna vitória, buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu, que paz e alegria, raiou um novo dia, vitória Jesus me deu no sangue que verteu. Ouvi falar da glória que virá após vitória, para os redimidos por Jesus, na resplendente luz, de anjos lá cantando, e mansões já me aguardando, será glorioso ali chegar e então poder cantar, vitória em Cristo, eterna vitória, buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu, que paz e alegria, raiou um novo dia, vitória Jesus me deu no sangue que verteu. Amém. Vamos fechar os olhos? Querido e bondoso Deus, muito obrigada pela tua misericórdia e a tua bondade para conosco. Amém. Muito obrigada por ter nos trago até a tua casa, e aqui vamos entregar o nosso coração mais uma vez a ti. Que possamos sair daqui inspirado pelo teu Santo Espírito. Amém. Que possamos aprender mais de ti.
Esteja conosco e abençoando cada um que está assistindo também. Em nome do Senhor Jesus é que te suplico. Amém. Amém. Boa noite a todos. Eu me chamo Carlos, também sou membro de Riachuelo. É um prazer estar com os irmãos aqui hoje, esta noite. Neste momento nós abrimos para os pedidos de oração, aqueles pedidos que a gente está orando, está buscando a Deus uma resposta. A gente vai abrir aqui primeiro para o nosso pessoal aqui. Vamos lá, irmão. Levantando o bracinho para a gente identificar. Eu quero pedir novamente que orem, que lembrem de orar pelos casais. Né? Temos visto muitas situações de famílias assim, vivendo angustiada, com muita desavença, muitos problemas financeiros, muita discórdia, né? E junto com isso, muitas separações. Uns morando juntos, mas separados de corpos na mesma casa, outros já saindo de casa. E isso da igreja e fora da igreja, né? Está atingindo os relacionamentos de modo muito geral. Então, que possamos orar, porque é a estrutura do lar, né? Que ânimo vai ter essa mãe, vai ter esse pai para educar seus filhos e até mesmo para estar firme nos caminhos do Senhor, uma vez que estão em atrito, desencontrando. E é muito triste ver essa realidade lá fora, muito triste. Então, meu pedido especial vai ser pelos casais, que a igreja lembre de orar pelos casais. Amém. Boa noite, irmãos. O meu pedido especial é para os enfermos e quero dar uma notícia do meu ex-marido, que ele está bem melhor, graças a Deus, do câncer. Quinta-feira ele ligou para mim, né, disse que era mais uma vitória na vida dele. Graças a Deus. E também quero agradecer a Deus também pelo meu filho, que está bem melhor, graças a Deus, sabe? E peço oração pelos enfermos e que continue orando por Alexandre, Eunice, Deri também, que ela está com câncer também, e todas aquelas pessoas que estão enfermas. É o meu pedido hoje, especial, tá bom? Obrigada. Amém. Mais alguém aqui, gente? Tem microfone lá. Pode falar, meu. Não? Mais uma vez, boa noite, irmãos. Gostaria de pedir aos irmãos que se unissem a mim em oração pela minha mãe, a irmã Júlia. Ela tem 82 anos, é nossa irmã em Cristo e está bem debilitada, mas Deus tem cuidado dela. A gente tem estado lá, ela mora num município distante daqui do Rio, e nos momentos de lucidez dela, a gente conversa com ela, e ela fala que quer ir morar no céu com Jesus. E isso é uma honra, né, irmãos? Então peço aos irmãos que orem pela irmã Júlia. Amanhã estarei lá na casa dela também. Que Deus esteja conduzindo e continue cuidando da vida da minha mãezinha. E peço também aos irmãos que se unam também em oração pela irmã Cileia. A Cileia está com problema de saúde, está fazendo tratamento médico. Continue conduzindo o tratamento dela e que ela possa melhorar para a honra e glória de Deus. Esses são os meus pedidos. Mais alguém? Mãozinha levantada. Eu quero pedir pela minha irmã, que está lá no Ceará, ela está internada com uma crise de pancreatite e por conta de a vesícula. Então, quero pedir que Deus, que vocês orem por ela. E quero pedir também pelos desbravadores, pelos nossos projetos, tantos projetos agora, e que o Senhor venha nos abençoar e nos fazer prosperar nesse sentido. Amém. Vamos estar em oração.
Mais alguém? Não? Nós temos aqui 2 pedidos aqui pelo chat aqui do YouTube. Do irmão Rubens. Ele pede oração pela família, pelos anciões e diáconos aqui da igreja de Benfica. A irmã Maria Helena, ela pede oração pela família também, pelos filhos. Pede oração também pelo irmão dela, o Edson, e que o Senhor possa curá-lo da depressão e da ansiedade, né? É um tema, na verdade, muito comum, né, que a gente passa hoje, essa questão de ansiedade, essa depressão que, digamos que seja o mal do século, né? E que a gente possa estar em oração por essas pessoas. Neste momento eu queria convidá-los a nos prostrarmos de joelho aos pés do nosso Deus. Pai Santo, Deus de amor e de bondade, graças nós damos ao Teu nome, que é sobre todo o nome, Senhor. Nós cremos que o Senhor é o nosso Deus, mantenedor da nossa vida, e nós queremos neste momento, Senhor, como servos, prostrados diante dos Teus pés. Queremos que o Senhor olhe para o Teu povo sobre esta terra, Pai. Olhe para os Teus filhos que sofrem, olhe para aquelas pessoas que estão hospitalizadas, precisando de um alívio, de um alento, Senhor. Que o Senhor possa cuidar delas neste momento. Que o Senhor possa enviar exércitos de anjos a cuidar deles, Pai. Olhe com carinho para o Teu povo, Senhor. Sabemos que não somos nada diante de Ti, somos meros pecadores, seres humanos falhos, mas queremos entregar a nossa vida, a nosso coração a Ti neste momento. Rogamos estas bênçãos e agradecemos tudo isto, em nome daquele que é sobre todo nome, Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir.
será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. A todos, é muito bom estar com vocês mais uma noite. Uma boa noite a todos que estão em casa também. É um prazer quando nós paramos e pensamos o quanto Deus pode fazer na nossa família. Todos nós temos lutas e a caminhada cristã ela nos ensina a ser diferente. Todos nós somos falhos, temos dificuldade, mas Deus é aquele que, quando nós estamos próximos dele, aprendemos que nós podemos ser uma bênção e que a nossa família, a nossa casa também pode ser uma bênção para a sociedade. Como a gente já tinha falado tantas vezes, né, o propósito de ser cristão é ser uma bênção a todas as nações. E é sobre isso que nós temos estudado durante estes estudos de domingo, e hoje nós vamos continuar vendo exemplos que na Bíblia nos mostram de pessoas, assim como eu e você, que são falhas, mas que Deus pode fazer grande coisa na vida delas, assim como pode fazer na minha e na sua. Por isso, nesse momento, eu convido a todos vocês a inclinarem a fronte e falemos então com o nosso Senhor. Querido Deus, amado Pai, obrigado mais uma vez pelo teu maravilhoso perdão. Obrigado pela graça que o Senhor nos dá e pela oportunidade, Pai, que o Espírito Santo faz nas nossas vidas, de recomeçar, de começar de novo e ser uma bênção às pessoas que estão à nossa volta. Por favor, nesse momento, ao ler a Tua palavra, nos ilumina, fala aos nossos corações
e nos ajuda a colocar em prática, Pai, o Teu desejo em nosso viver. E é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, amigos, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre tomada de decisões. Eu não sei se... Deixa eu só tentar aqui. Aqui está voltando, pronto. Nós vamos falar um pouquinho sobre tomada de decisões. Muitas vezes é difícil para pensar as consequências de cada decisão que a gente toma. As decisões, elas podem, desde uma escolha pequena, trazer consequências para toda a nossa vida. Assim como uma escolha grande pode trazer, talvez não uma consequência nem tão grande quanto os detalhes pequenos. Deus é aquele que nos fala que quando somos fiel no pouco, Ele também somos fiel no muito. Então nós vemos alguns exemplos das fases da nossa vida onde nós temos mais dificuldade de entender a vontade de Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre, dentro da nossa família, dentro da nossa vida, a seriedade de tomar decisões desde a nossa juventude. E o maior exemplo que nós temos na Bíblia é a trajetória do jovem José. Hoje nós vamos estudar um pouquinho na Bíblia, ver um pouquinho da sua história, como que Deus trabalhou e ver como que a gente pode colocar isso em prática também nas nossas vidas. Por isso que eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37, do verso 1 ao 4. Aqui em Gênesis nós temos uma pequena ideia de toda a situação que José passou. É uma história muito bonita, é claro, eu aconselharia você a ler do capítulo 37 até o 42 para entender era por completo, mas nós vamos dividir em alguns espacinhos para não ficar muito cansativo. Mas aí fica a tarefinha aí para vocês continuarem estudando em casa. Então, do verso 1 ao 4 diz o seguinte: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E essa é a história de Jacó. Tendo José, que é filho de Jacó, 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava então todos esses irmãos, que eram filhos de Bila e filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles ao seu pai. Ou seja, ele era o irmão que controlava quando os irmãos faziam algo de errado, ele ia lá e contava aos seus pais. Ora, Israel, que era o pai de todos eles, que era Jacó também, Jacó mudou seu nome depois que tinha lutado com Deus, e agora se chamava Israel. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar pacificamente. Não sei se tem algum problema no microfone, ele está dando umas falhinhas, não sei se ele está com a bateria fraca. Está com a bateria forte ainda. Só trocar aí. Tranquilo, obrigado. Então nós vemos, amigos, que por mais que a gente veja, Jacó é conhecido na Bíblia como o homem que agradou, um dos homens que agradou a Deus e que fugiu do pecado. Mas nós vemos, quando nós analisamos a família de José, nós vemos que a família de José não era uma família perfeita. Era uma família cheia de problemas. Seu pai havia entendido errado os seus caminhos, casou com 2 mulheres, aceitou ainda ter filhos com as concubinas, tinha uma família toda dividida, desestruturada, com muitos problemas. E o pior, ele como pai ainda não tinha um amor semelhante por todos os filhos, ainda tinha um amor desigual pelo filho da sua mulher amada, que era das 4 mulheres que ele se relacionou, ele tinha uma que ele amava mais. E aí, então, o filho primogênito desta mulher era seu filho favorito, que era José. Nós vemos aqui que, mesmo assim, José também não era, talvez, um dos melhores, porque ao invés de aconselhar os irmãos, ao tempo todo o entregava e fazia talvez uma intriga entre a família. E nós vimos que até mesmo os irmãos já tinham ódio e não se falavam pacificamente. Ou seja, é uma família desestruturada, cheia de problemas, cheia de falhas, mas que ainda assim acreditava que Deus podia fazer algo grande na vida deles.
com todos os defeitos que tinham, ainda escolheram seguir ao Senhor. Com todas as dificuldades que tinham, ainda entregavam suas vidas e pediam para que Deus os guiasse. E nós vemos que essa talvez seja uma das coisas mais interessantes, porque Deus ele ainda tem amor por nós, mesmo nós sendo falhos. Deus não deixa de nos guiar mesmo quando somos falhos, desde que com todo o nosso coração ainda desejamos a sua guia para nossas vidas. Então nós vemos essa história, Jacó e toda a sua descendência como sendo o povo guiado de Deus, mas ainda assim um povo pecaminoso, um povo pecador. Essa foi a primeira trajetória na vida de José. Essa é a primeira passagem onde ele passava dificuldade junto com os irmãos, e vocês já conhecem a história. José, infelizmente, os irmãos já não tinham mais felicidade em estar com ele e estavam planejando a sua morte. Imagina uma família disfuncional ao ponto de os irmãos planejarem a morte do irmão mais jovem, que os incomodava. Então nós continuamos um pouco lendo essa história em Gênesis capítulo 37, nós vamos ler do verso 23 ao 27. Diz assim, verso 23, mas logo que chegou José a seus irmãos, dessa vez ele indo mais uma vez verificar se os irmãos estavam trabalhando da forma certa, os irmãos então despiram-no da túnica, aquela túnica favorita que o pai tinha feito especialmente para ele, retiraram dele a túnica talar de mangas compridas que trazia e pegando ele lançaram-o dentro de uma cisterna, vazia e sem água, um poço. Imagina só, não deve ter sido algo confortável. Foi um poço no qual eles jogaram José para dentro, também não imagino que eles devam ter colocado ele na posição mais confortável. Mas imagina ser jogado numa cisterna onde não havia água e estava vazia. Com certeza José se machucou gravemente nessa queda e não tinha como sair, não tinha como escalar. E os irmãos continuavam ainda. Verso 25. Ora, sentando-se então para comer o pão, os irmãos ainda, sabendo que o irmão estava ali, jogaram ele lá e depois sentaram e começaram a comer juntos. Olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Ou seja, aqueles que eram descendentes de Ismael, que era o outro irmão de Israel, que era Jacó. Na verdade, de irmão de Isaac, que era pai de Jacó. Então era de uma outra linhagem, uma linhagem que não seguia Deus talvez das mesmas formas, e que era considerada um povo que tinha se afastado da palavra do Senhor. Então nesse momento nós vemos ali que o povo, além de eles entregarem, eles quererem a morte do irmão, agora eles oram a oportunidade de entregá-los na mão de uns inimigos, na mão daqueles que não criam da mesma forma, para que fosse como um escravo. Então diz aqui, continuando a leitura, no verso 26, vamos pular um pouco. Verso 26 diz o seguinte: então disse Judá a seus irmãos: olha, de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Olha, vinde, vamos vender eles, vamos vender ele aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, porque daí não vai ser nossa culpa, pois é o nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos então concordaram. Então nós vemos que eles não queriam que a culpa da morte de José recaísse sobre eles, e ainda viram a oportunidade de receber lucro com aquela condição. E venderam o irmão e o entregaram ali no meio dos inimigos, para que foi vendido então como escravo. Imagina só a situação. Você parar a pensar uma família disfuncional a ponto de abandonar alguém, e como José se sentia. Talvez odiado pela própria família, injustiçado, mas ao mesmo tempo em que José ainda era falho, ainda era mimado, ainda tinha algumas dificuldades, ainda assim que ele tivesse talvez sentimento de vazio ou ódio pelos irmãos, ninguém o sabe, mas José ainda era aquele que decididamente queria servir ao Senhor. Clamava a Deus para que dele fosse usado, e ainda mostrou um grande exemplo na maneira como ele tratava todos aqueles que o escravizaram. Era um homem exemplar, tentava ser exemplar e tentava dar o seu melhor naquilo que podia. E é muito interessante que nós vemos a maturidade que José teve ao ponto de crescer nessa passagem da sua vida. Então aqui foi um momento de maturidade, de crescimento que José teve. Apesar de todas as dificuldades, ele teve uma escolha. Ele podia se revoltar, ele podia se entregar a tudo isso, ele podia talvez até se rebelar e ser morto, mas ele decidiu então crescer. Ele decidiu olhar, entregar a vida a Deus e falar: Senhor, cuida da minha vida, seja feita a tua vontade.
e ele deu o melhor que ele podia. Então eu acredito que esse momento talvez seja o maior momento, o ápice da vida de José, onde ele deixa de ser aquele menino e passa a ser um homem, onde ele cresce, ele pensa nas responsabilidades e toma a melhor das decisões, que é deixar a sua vida nas mãos de Deus. A terceira fase da vida de José acontece na casa de Potifar. Nós vemos que depois de ser vendido como escravo, depois de tudo que ele passou, o seu exemplo, a sua conduta, que mesmo injustiçado, tudo aquilo que ele fazia com que as pessoas se impressionassem com ele. E a maneira que ele era com as pessoas começou a abrir oportunidades na sua vida. Então nós vemos essa foi uma das maiores decisões dele. A decisão de ser bondoso com as pessoas, de servir as pessoas, independentemente de ser injustiçado ou não. E foram essas decisões que abriram as oportunidades para José servir na casa de Potifar. E nós vemos ali em Gênesis capítulo 39, do verso 1 ao 4. Diz aqui sim: José foi então levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, o egípcio, comprou-o dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou então José a mercê perante eles, a quem servia. E ele o pôs por mordomo da sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Nós vemos que José tinha a maneira como ele trabalhava, de sempre dar o seu melhor, de mesmo assim tentar se esforçar, mesmo sendo injustiçado, impressionou a Potifar, porque ele via que José prosperava e que Deus era com ele. Então as oportunidades começaram a se abrir para José. Então nós vemos aqui algumas coisas que podemos tirar de lição. Nem sempre as oportunidades abrem na nossa vida simplesmente por acaso. Mas às vezes nós podemos escolher, muito antes de abrir as oportunidades, podemos escolher quem somos. Podemos escolher se nosso comportamento com a vida vai nos levar para alguma situação ou outra. Se eu não tenho nenhuma oportunidade e fico reclamando da vida, desprezando a todos, reclamando que ninguém me dá valor, que isso, que aquilo, que eu não fui valorizado, e eu começo a bater o pé, você acha que de alguma forma alguém gostaria de abrir as portas para você? Talvez Deus até tenha uma porta para abrir para você, mas a pessoa olhando para o teu comportamento, será que ela vai ter a mesma vontade de te dar uma oportunidade assim como Potifar deu para Josué? Para Josué, não para José? Então, muitas vezes nós paramos para pensar, qual é o meu comportamento diante da sociedade? Eu tenho uma escolha diante da sociedade, independentemente de acontecer coisas ruins ou boas para a minha vida. Então nós continuamos, nós vemos então essa situação. Vimos que mesmo ele agora parecendo que estava indo para um lado bom, aconteceram coisas ruins. Nós vemos que a própria esposa de Potifar, então, tenta se relacionar com José, e José pensa, como é que eu posso fazer isso, sendo o Potifar tão bondoso comigo, tudo aquilo que ele me deu, eu não posso fazer isso nem com o meu Deus, quem sou eu para fazer isso com o meu Deus? E então ele tenta fugir, mas é incriminado pela situação, porque ela forja uma situação para que ele seja incriminado. Então nós vemos que a próxima fase da vida de José, mesmo com tudo isso que ele tinha feito, ainda as pessoas falando contra ele, e ele então sendo injustamente preso, ele passa por uma outra situação, que é dentro da prisão. Nós vemos que mesmo ele tendo sido fiel, mesmo ele tendo feito todas as coisas, nem tudo aconteceu bem. E eu acho que essa é uma grande lição para a nossa vida. Muitas vezes nós pensamos que por sermos cristãos e porque fazemos as coisas certas, a nossa vida tem que ser um mar de rosas. E às vezes pensamos que nada de mal pode acontecer, mas mesmo sendo fiel a Deus, não significa que tudo vai ser bom. E aí nós temos que parar e pensar, por que eu sou fiel a Deus? Eu sou fiel a Deus simplesmente para receber recompensas? Ou eu sou fiel a Deus porque eu entendo que esse é o melhor para a minha vida, essa é a minha escolha, esse é quem eu quero ser? Então são coisas que nós temos que parar e refletir. Nesse momento, José não deixou de ser fiel a Deus porque fora preso ou porque fora injustiçado, mas ele continuou servindo ao Senhor, mesmo que aquilo significasse a sua morte. Então nós vemos aqui a continuação em Gênesis capítulo 40, a partir do verso 14. Vamos um pouco adiante. No verso 14 diz assim: vocês conhecem a história,
ele ainda na prisão, José na prisão, vem então 2 homens que foram também presos, tiveram sonhos e pediram para José o seu significado, certo? E José aqui então fala do padeiro e do copeiro, o que aconteceria com cada um deles. E após revelar os seus sonhos, falar que um deles seria reconhecido e voltaria ao rei, ele diz o seguinte, ele fala isso ao copeiro, verso 14, porém lembra-te de mim, eu te ajudei, eu lembrei do teu sonho, te acalmei, eu tenho certeza que você vai ser liberto, mas lembra-te de mim, quando tudo ocorrer-te bem, e rogo-te que seja bondoso para comigo, e faça menção de mim a Faraó, e me faça sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. E aí continuando, nós vamos vendo ainda na passagem, nós vamos para o próximo verso, só ver aqui na passagem, nós vamos para o verso 15. Deixa eu só ver aqui no slide qual que é o próximo verso. 23. Nós vamos então ali para o verso 23, que diz o seguinte: então o copeiro-chefe, depois de tudo aquilo que havia feito, todavia não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Eu imagino como que seria, o que aconteceria no coração de José. Ele ajudou aqueles homens, falou a respeito do que iria acontecer, Deus tinha abençoado, e ali talvez ele viu a situação de, quem sabe agora eu vou encontrar bênção, quem sabe agora Deus vai me tirar dessa situação, eu tenho honrado a Deus, tenho feito as coisas certas, Deus me deu essa oportunidade, é agora que Deus vai me tirar. E a gente vê que aquela situação mais uma vez não acontece da maneira que ele esperava. Imagina que triste, você várias vezes tenta ser fiel a Deus, muitas vezes a gente tenta falar assim, não Senhor, eu vou trabalhar num lugar que agrade a Ti, que siga conforme as Tuas leis, mas toda vez que me entra uma oportunidade, parece que eu perco essa oportunidade. Eu estou sendo fiel a Ti, mas parece que eu nunca dá certo, parece que a minha vida não anda, e aí você reclama e pensa que talvez eu tenha que mudar a minha vida, talvez eu tenha que aceitar fazer algo contra os princípios de Deus para ser abençoado. Mas aí quando olhamos para trás, nós vemos que Deus não tem deixado de andar conosco, e Ele também nunca nos prometeu que seríamos ricos ou que tudo daria certo. E a minha pergunta para você é, será que você irá deixar de servir ao Senhor porque nessa vida alguém te injustiçou? Ou porque você não é reconhecido? Ou porque você não tem as oportunidades que você queria? Qual é o objetivo da nossa fé? Será que Deus é aquele que prometeu que aqui nós teríamos de grandes riquezas? Deus é aquele que nos pede para trabalhar junto com Ele para a restauração da terra, para a harmonia, para que as pessoas possam saber da promessa de que em breve Ele viria buscar. O nosso objetivo não é simplesmente arranjar e deixar a nossa vida o mais maravilhosa possível, simplesmente sentar no conforto e aproveitar enquanto o mundo inteiro jaz no engano. Mas é interessante vermos aqui o exemplo de José, que mesmo ainda com as dificuldades, mesmo com uma oportunidade sendo deixada para trás, seja deixada de lado, uma atrás da outra, ele ainda escolhia servir a Deus. Isso é fantástico, é um grande exemplo na Bíblia, né? É claro, existem vários que cometeram erros, mas José é um dos grandes exemplos que nós temos de firmeza e fidelidade ao Senhor. Nós vemos então que a próxima passagem da vida de José, quando ele então é reconhecido, há um tempo depois o copeiro lembra de José quando o faraó tem um sonho, e então José é retirado para falar do sonho, é visto sabedoria no seu sonho, e o faraó então o coloca como governador. E eu fico imaginando também, aqui vem outro tipo de prova para José, que às vezes a gente também enfrenta na nossa vida. Vamos ler juntos Gênesis 41, verso 40. Diz assim no verso 40. Deixa eu virar aqui junto. O verso 40 diz assim: Faraó dizendo a Josué, dizendo, administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Imagina só, a oportunidade que Faraó deu a José, de dizendo assim, José, depois de mim você é a maior potência aqui no meu reino. Tudo que você falar, o meu povo vai obedecer. Você tem direito de comandar essas terras. Você é o administrador de tudo isso. Eu fico imaginando quando os irmãos vieram até José, a oportunidade que José tinha de devolver aquela ira. Muitas vezes nós sentimos aquela coisa quando fomos desvalorizados e quando estamos numa posição superior, nós pensamos, agora eu vou mostrar, agora vocês vão ver o que vocês fizeram para mim.
E eu imagino muita gente possa pensar, José não quis fazer isso. Mas ali no coração de José nós vemos a maneira como ele falava áspero com seus irmãos, a primeira vez que os encontrou, como se ainda quisesse provar alguma coisa, mas eu acredito que todo aquele momento Deus ainda tocava no coração de José, e José tinha ali então uma decisão do que ele poderia fazer. E embora ele ainda tivesse talvez um pouco daquela mágoa, ao ver o arrependimento dos irmãos, ao verem os irmãos agirem de maneira diferente com Benjamim, que era o seu outro irmão mais novo, José então refletiu, chorou, se arrependeu, falou, Senhor, eu quero restituir isso, perdoou os irmãos e abençoou eles, e realmente a gente vê a reestrutura que Deus faz naquela família que tinha tantos problemas. Nós vemos ali então o último verso em Gênesis 45, 15, onde José dá-se a conhecer então aos seus irmãos, e José, assim como um último ato, José beija a todos os seus irmãos e chora sobre eles, e depois sobre seus irmãos então começaram a conversar com ele. Sabe, amigos, às vezes uma das maiores dificuldades nossa é o perdão. José mostra aqui que mesmo todas aquelas pessoas que haviam feito mal para ele, todas as pessoas que eram culpadas de tudo aquilo que ele passava na vida, ele os perdoava porque entendia que não era culpa deles. Era questão do que o pecado tinha feito, e Deus ainda tinha utilizado todas aquelas situações ruins que passaram em sua vida para o abençoar e trazer bênção sobre toda a nação. Lembra que eu disse para vocês qual que é o propósito de Deus nas nossas vidas? Que sejamos bênção a todos. E José, mesmo com as suas dificuldades, nunca imaginava que ele lá, decidindo ser alguém fiel, decidindo ser alguém bondoso, mesmo sendo injustiçado, decidindo então ser um homem fiel ao Senhor, mesmo sendo colocado na prisão, mesmo passando por todas as dificuldades, seria ele então aquele que seria uma grande bênção a todas as nações. Às vezes nós paramos a pensar, quem sou eu para ser bênção na vida de alguém? O que eu posso fazer de diferença nos outros? Mas tenha certeza de que se você escolher seguir a Deus, se você decidir viver fielmente, Deus pode fazer de você, do seu testemunho, seja apenas com um sorriso, seja apenas na maneira como você trabalha, seja a maneira como você trata as pessoas, Deus pode fazer de você uma bênção na vida de muitas pessoas. Assim como ele fez José. José era falho? Era. A família dele era desestruturada? Era. Assim como eu e você. Todos nós somos falhos. Eu sou falho. Constantemente penso, Senhor, me perdoa, me ajuda a transformar a minha vida. É que nem a gente fala aqui, não é o fato de eu ser pastor, ou ser ancião, ou ser desbravador, ou seja o que for, eu não sou diferente. Tenho as mesmas dificuldades, ainda sou pecador, ainda todos nós temos amigos que já nos traíram, todos nós temos familiares que já nos machucaram, todos nós temos injustiças que a sociedade faz contra nós, mas nós temos uma escolha, assim como José. Podemos escolher ser revoltados, chateados e tentar chutar, como diz a expressão, chutar o balde com a sociedade e mostrar o pior do que eu tenho, ou eu posso decidir falar, Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti, eu quero ser usado por Ti, eu quero seguir os Teus caminhos, a despeito de tudo isso que tem acontecido comigo. E eu tenho certeza que Deus pode fazer da minha vida e da sua vida uma grande bênção em muitas outras vidas. E aí o que nós podemos aprender com isso? É claro, ao aplicar para a nossa vida, nós pensamos que quando jovens, desde jovens, mas não só jovens, todos nós, temos consequências das nossas escolhas. E nós temos que tomar cuidado com tudo aquilo que nos cerca. A lição de hoje, aqui que nós temos na lição deste domingo, fala a respeito das coisas que podemos escolher e temos que tomar cuidado para que sejamos um povo que sirva a Deus. E aqui então ele enumera 4 coisas das quais nós devemos tomar cuidado. Primeiro, devemos sempre tomar cuidado com a maneira como agimos na sociedade, com a maneira como agimos com os nossos amigos, a quem escolhemos para estar ao nosso lado. Porque querendo ou não, nós somos influenciados pelo nosso meio. Mas mesmo assim, Deus é aquele que nos chama que mesmo diante das dificuldades, se escolhermos a Ele, buscarmos fazer a coisa certa, as coisas já vão sendo separadas. As pessoas que não se agradam de Deus parece que já vão se afastando de você. E as pessoas que veem a bênção, veem o que Deus tem feito na sua vida, também se aproximam de você. Então nós devemos dar sempre testemunho
do que Deus tem feito na nossa vida através da maneira como tratamos as pessoas, através das pessoas que trazemos para perto da nossa vida, e as pequenas escolhas, a maneira como nós nos comportamos no dia a dia, a maneira como nós nos comportamos com os nossos amigos, colegas de trabalho e assim por diante. O segundo ponto que temos que entender é a importância do casamento. Porque, querendo ou não, assim como o apóstolo Paulo fala, quando nós temos uma esposa, nós não somos 100% de nós mesmos. Nós também nos doamos e damos parte de quem somos para outra pessoa. E é claro, a partir daí, às vezes, vem muitas dificuldades, principalmente quando a pessoa não tem os mesmos objetivos ou não tem a mesma fé que você. Mas é claro, amigos, isso também não fala para nós que nós não podemos talvez entregar a nossa família a Deus se temos uma família desestruturada, fiz errado, casei com a pessoa errada. Será que devemos nos comportar como o mundo fala? Ah, não, se a pessoa pensa diferente de você, você tem que separar porque isso é mais seguro para a sua saúde, isso é melhor para a sua mente. Temos que tomar cuidado com o que o mundo fala. O que Deus nos fala? Deus nunca foi a favor de nenhuma separação. Então, enquanto for possível dar bom testemunho, que venhamos a tratar bem a nossa esposa, tratar bem o nosso esposo, da maneira como José mesmo tratou aqueles que o escravizaram. E com certeza, estas pessoas que às vezes causavam mal a José, viram algo em José que mudou a vida delas. E às vezes o teu cônjuge, às vezes quando não faz a vontade de Deus, através do teu testemunho, através do teu amor, da maneira como você o trata, também pode mudar. E é claro, amigos, como eu disse para vocês, não é aquela questão de revolta, porque tem muita gente que faz bondade, mas joga na cara o tempo todo que está fazendo bondade, né? Fala assim, mas eu estou sempre te ajudando, olha, eu sempre te dou exemplo, eu sempre sou assim, você não muda. Não é isso que Deus fala. Imagina José falando, eu estou sempre fazendo aquilo que vocês mandam e vocês continuam me açoitando, isso é terrível, eu estou fazendo isso aqui para ganhar uma oportunidade com vocês. Imagina, José não fazia isso. José era bondoso mesmo, o povo continuamente sendo mal com ele. Porque a intenção dele ainda era ser uma bênção a todos que o cercavam. Seja uma bênção às pessoas, seja uma bênção no seu casamento. E se houve algo errado no seu casamento, entrega a sua vida a Deus. Peça para Deus fazer uma transformação no seu coração, ajudar você a amar a pessoa que talvez machuque você. E que você possa ser uma bênção nessa pessoa para que ela possa ter um contato com Cristo. Amém? Outro ponto que podemos colocar é a profissão. Devemos parar e pensar por que eu estou em cada trabalho? Será que essa profissão me afasta de Deus? Será que isso me tira fora do que Deus tem planejado para mim? Porque muitas vezes você pensa que as oportunidades da vida são o que mais importam. Às vezes nós deixamos mais claro que queremos os bens da vida do que de fato seguir a Deus. Então não podemos deixar que essas coisas nos tirem do Senhor. E é claro, todas essas coisas que eu acabei de falar, elas ficam na sombra do quarto ponto que vamos falar, que é o nosso objetivo de vida. Mais uma vez, tudo depende da minha cosmovisão. Se eu desejo servir ao Senhor, se eu desejo ver a volta de Jesus, se a minha intenção de vida não é aqui nessa terra, mas eu quero os tesouros celestes, isso tudo vai ser mostrado nos outros pontos. Na minha profissão, nos meus objetivos, na maneira como eu vou lidar com as pessoas, na maneira como da pessoa que eu vou escolher para andar junto comigo. Tudo isso é refletido quando eu tenho os meus objetivos. Qual é o meu objetivo? Meu objetivo é ter uma pessoa que me faça sentir o melhor ou é uma pessoa que eu queira trabalhar junto para a salvação de outras pessoas? Será que eu estou mais preocupado com o meu cônjuge querendo a salvação dele, a aproximação dele com Deus? Ou eu quero que ele faça todas as minhas vontades para que eu seja supostamente feliz e confortável? São coisas que devemos parar e pensar. E tudo isso gira em torno do nosso objetivo. Deus é aquele que chama a mim e a você para que tenhamos um verdadeiro objetivo. Um objetivo que seja parte da missão que Ele nos chama para participar. Então cabe a cada um de nós hoje fazer uma escolha. E fica a escolha para cada um de nós. Quantos ainda, mesmo sabendo das dificuldades que enfrentamos nessa vida, quantos ainda querem dizer ao Senhor, serviremos eu e a minha casa a Ti? Eu tenho esse desejo. Eu sei que eu sou falho e eu sei que você também sabe disso. Todos nós somos falhos. Você também sente isso. Mas saiba que mesmo nos pequenos detalhes, Deus ainda pode fazer grandes coisas na sua vida. Entrega a tua vida hoje para Deus. Fala, Senhor, eu sei que eu tenho errado. Eu sei que eu tenho pecado, me perdoa dos meus passos errados, me ajuda a andar em mansidão, em humildade, em entender quando eu estou errado.
não me revoltar, buscar fazer a tua vontade na minha vida para que eu possa ser bênção na vida de alguém. Amém? Deus possa transformar a sua vida e a vida de cada um aqui numa grande bênção nesse mundo e que possamos em breve ver a volta de Cristo Jesus. Amém? Deus seja louvado. Vamos fazer então uma última oração para entregar as nossas vidas ao Senhor. Então vamos orar ao Senhor. Oremos. Querido Deus, amado Pai, mais uma vez estamos aqui com o coração contrito, desejosos de entregar a nossa vida a Ti, Senhor. Nos perdoa porque frequentemente somos falhos. Nos perdoa porque frequentemente buscamos mais conforto na nossa vida, mais fazer as coisas por mero egoísmo, para que sejamos em conforto, para que tudo seja girando a nosso torno, mas esquecemos de que o Senhor é aquele que nos salvou, é aquele que nos dá um novo propósito de vida, é aquele que nos dá a oportunidade eterna, Pai, de que mesmo tendo muitas aflições nesse mundo, ainda pela graça de Cristo Jesus, podemos vislumbrar um futuro melhor. Obrigado pelo Teu amor e por nunca falhar conosco. Nos perdoa pelos nossos pecados e nos ajuda a termos uma nova vida. E Pai, o Senhor é aquele que conhece as nossas famílias. Às vezes temos dificuldades, às vezes temos problemas, mas por favor, trabalha em nosso coração, nos ajuda a perdoar uns aos outros, nos ajuda a cuidar um do próximo, que possamos amar ao próximo da mesma maneira que amamos a nós mesmos, e possamos nunca esquecer de que o Senhor é o maior amor da nossa vida, e que possamos lembrar de que o Senhor é nosso Criador, Senhor e Salvador e Pai. Por favor, nos ajuda, nos ensina a amar a Ti, e é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.